teremos aqui mais uma aula de microbiologia, ok? Turma, a partir desse momento, tá? A partir dessa aula para as próximas aulas, tá? Nós estaremos iniciando o conteúdo do segundo bimestre, tá? Então, a partir dessa aula aqui de microbiologia, eu vou estar iniciando com vocês o conteúdo do segundo bimestre, beleza? Então, turma, a aula de hoje, tá? Ela é bem interessante, tá? Essa aula será sobre controle de micro-organismos. Como que nós podemos fazer o controle do crescimento de micro-organismos, ok? Nós podemos fazer isso através de duas formas que nós podemos dividir em dois grupos, melhor falando. Nós temos aí controle que nós podemos fazer do crescimento de micro-organismos através de agentes físicos e nós temos também o controle que nós podemos estar fazendo do crescimento desses micro-organismos de agentes químicos. O que seria esse controle no crescimento de micro-organismo? É basicamente, pessoal, inibir o crescimento desse micro-organismo, tá? Quais são as formas por agentes físicos, quais são as formas por agentes químicos que possibilita essa inibição do crescimento dos micro-organismos, uma vez que isso é de extrema importância, tá? É de extrema importância nós termos técnicas em laboratórios em que sejam utilizadas para inibir, para controlar o crescimento de micro-organismos, ok? Nós podemos usar isso em laboratório de pesquisa, em laboratórios de biologia, de forma geral, nas escolas, tá? Porque uma vez que nós formos fazer algum tipo de experimento e esse experimento tenha que ser controlado, uma forma aí que nós podemos controlar para que não tenha contaminação em algum experimento que formos realizar em laboratório, nós podemos impedir isso através do que? Essa contaminação por outros micro-organismos ou contaminação por micro-organismos, né? Às vezes nós vamos fazer um experimento em que nós não queremos que cresça nenhum micro-organismo naquele experimento, né? Ou às vezes nós estamos fazendo um experimento em que nós usamos uma espécie de micro-organismo e nós queremos que não ocorra o crescimento de outra espécie de micro-organismo, danificando ali o nosso experimento. E isso nós podemos fazer através de técnicas em laboratórios, onde nós usamos, turma, agentes físicos. Nós podemos usar agentes físicos, nós vamos conhecer alguns deles, né, alguns principais agentes físicos. Nós vamos também poder fazer isso através de agentes químicos também, tá? Através do controle aí do crescimento desses micro-organismos. Quando eu falo para vocês controle do crescimento de micro-organismo, lembre que nós estamos falando tanto de bactéria, como de vírus, como de todo tipo de micro-organismos, ok? Então, turma, antes de nós iniciarmos aí essa parte, tá? Só fazer uma ressalva para vocês que essa aula de controle de micro-organismos, tá? Do controle de crescimento de micro-organismos, eu vou dividir em 3 partes, tá? Essa primeira parte vai ser mais uma introdução sobre isso, tá? Depois nós teremos aí, eu estarei disponibilizando para vocês uma aula sobre agentes físicos e depois uma aula sobre agentes químicos, tá? Então nós vamos dividir aí em 3 partes essa aula aí para vocês, para não ficar uma coisa aí muito grande para vocês ficarem assistindo, tá? Isso vai ser melhor aí para vocês terem, né, um contato aí com o nosso conteúdo. Então, pessoal, essa parte de controle de crescimento microbiano, tá? Ou controle de crescimento de micro-organismo, tá? Se utiliza mais a palavra micro-organismo, tá bom? Ele já se vê, pessoal, tá? Como uma coisa que se é realizada há muito tempo, tá? Então, tem demonstrado aí, tá? Há muito tempo, tá? Por volta lá, relatos, né? Apontam, por exemplo, que há 5.000 anos antes de Cristo, tá? Os homens, tá? Eles já salgavam os alimentos para quê? Eles colocavam bastante sal no alimento para melhorar a conservação desse alimento. Poxa, mas por que colocar o sal nos alimentos, né? Que o pessoal realizava, né? Se melhorava aí o questão de conservação desse alimento, tá? Então pensem, pessoal, quando nós colocamos água, tá? Quando nós colocamos sal, tá? Qual que é
o sentido do sal? Não é ele absorver a água, né? Então o sal ele acabava absorvendo grande parte da água dos alimentos, e quando esse alimento ficava com pouca água, lembra que a água ela é um dos fatores de crescimento, ela induz o metabolismo de células, induz a divisão de células, né? Porque as células precisam de água. Se aquele ambiente não tiver água, eu não tenho um metabolismo celular, eu tenho um metabolismo muito mais reduzido. Então, quando se colocava sal no alimento, esse sal retirava grande parte da água desses alimentos, por exemplo, carne, né? Se ponhava sal na carne, né? A carne ficava com pouca água. Isso, pessoal, por retirar a água, impossibilitava o crescimento dos alimentos, tá? Impossibilitava aí o crescimento de micro-organismos, melhor falando, tá? Outra coisa também bastante interessante, né? Os avós, né? De nossos avós, né? Os nossos bisavós, eles relatavam isso, né? Às vezes até os nossos pais já relatou isso também, em que antigamente o povo colocava a carne em uma caixa repleta de gordura, né? Em um pote ali com muita gordura. Por quê? Porque quando colocava ali na gordura, essa gordura ficava sólida, ela impossibilitava a entrada de oxigênio, tá? Então, se eu não tenho a entrada de oxigênio, como é que os micro-organismos que dependem do oxigênio conseguiriam se reproduzir, né? Não seria possível ocorrer a reprodução, tá? Então essas condições já favoreciam o quê? Uma melhor conservação do alimento, tá? Isso já se era aí uma forma de realizar o controle de crescimento de micro-organismos, tá? Então isso, né, há muito tempo já se era estudado, tá? Já se era não estudado, né? Já se era realizado, né? Esse controle de crescimento de micro-organismo há muito tempo, tá? Há muito tempo. E olha só que interessante, pessoal. Lá no século XIX, tá? Isso não faz muito tempo, tá? Já no século XIX, as condições, tá? As condições para realização de cirurgia era muito, mas muito precária, pessoal. Tá? Era muito precária. Lembra lá que no século XIX foi quando Pasteur começou a descobrir que eram os micro-organismos que estavam azedando as bebidas, né? Então, se eles estavam azedando a bebida, eles podiam muito bem fazer alguns outros tipos de alteração. E aí eles foram descobrindo que muitas doenças estavam sendo relacionadas pelos micro-organismos, estavam sendo causadas por micro-organismos, tá? Então, naquela época, teve que realizar técnicas, tá? Para fazer o controle do crescimento desses micro-organismos. Uma dessas técnicas, né? Nesse caso, para as bebidas que estavam azedando, Pasteur desenvolveu o que foi denominado de pasteurização, tá? Então, pasteurização é uma técnica utilizada para quê? Para que consiga destruir os micro-organismos, tá? Que estão ali na bebida, que impeçam que essa bebida, para impedir que essa bebida fique azeda, tá? Então, esse é um processo de pasteurização. Nós vamos aprender mais sobre isso, tá? Mais para frente na aula, mas voltando ali no pensamento das cirurgias, tá? Então, naquela época, pessoal, se fazia cirurgia, tá? Sem tanto cuidados, igual nós temos hoje, tá? Relatos apontam, tá? Olha só que interessante. Relatos apontam em que durante a cirurgia ali o médico às vezes estava ali usando o bisturi, né? Fazendo os cortes usando o bisturi, e o sangue ali às vezes ficava muito impregnado no bisturi, né? Acabava se aglomerando no bisturi. Então o médico, né, por não saber nada de que existia micro-organismos que causavam doença, né? Que as doenças eram causadas, né? Muitas doenças eram causadas por micro-organismo, que ali naquele momento poderia ter uma infecção causada por micro-organismo. Ele basicamente pegava o bisturi e limpava esse sangue do bisturi na sola da sua bota. Então olha só que interessante, né? Como que era o cuidado, né? Nem se tinha, vamos falar assim, de cuidado para fazer cuidados, né? Na área de cuidados microbiológicos, vamos assim dizer, né? Para ter o controle do crescimento desses micro-organismos. Então, ele limpava na sola da bota, né? Imagina só o tanto de bactéria que nós podemos encontrar na sola da bota. E isso voltava para onde? Para o organismo daquela pessoa que estava passando por aquela cirurgia. Então,
as doenças não, as mortes ocasionadas por infecções, tá? Naquela época atingiam proporções muito grandes, tá? Proporções gigantescas, justamente porque não se sabiam, né? Não se tinham técnicas tão bem descritas, né? Tão bem entendidas que poderiam impedir uma possível infecção, tá? Outros relatos também destacam, pessoal, que os egípcios eles já usavam, olha só que interessante, eles já usavam moedas, né? Eles pegavam moedas, colocavam na água, e aquelas moedas impediam o crescimento de micro-organismos. Tá? Então, os materiais ali que eram formados pelas moedas, tá? Eles impediam, né? O cobre, por exemplo, ele impedia o crescimento de micro-organismos. E isso é cientificamente provado, né? Nós vamos ver aqui mais para frente nas nossas aulas de controle de crescimento de micro-organismo, que uma das coisas utilizadas, né, são alguns tipos de metais. Né? Alguns tipos de metais impedem o crescimento de micro-organismo. É por isso que naquela época os egípcios colocavam moedas dentro da água para impedir o crescimento de micro-organismo e aí deteriorar a água, né? Contaminar aquela água. Então, olhem só nesses relatos, já vão apontando, pessoal, que o controle de crescimento de micro-organismo já era realizado, né? Mesmo eles não entendendo muito bem, né, o que causava aquilo, da onde vinha aquilo, né? Depois, com os experimentos, né, foram demonstrando que existiam pequenos animais, né, como se falava naquela época, em que nós conhecemos hoje como micro-organismo. Tudo isso, né, foi um grande avanço aí para o desenvolvimento de técnicas de cirurgia séptica, tá? Então, a forma ali que o médico vai, por exemplo, limpar o tecido da pessoa, né? A região ali onde vai receber o corte, é uma forma de técnica de cirurgia asséptica, né? São técnicas muito que ocasionaram um grande avanço na cirurgia, tá? Então isso só para a gente entrar, pessoal, no histórico aí, tá? Em que esses controles, né, essas técnicas, esses agentes que nós vamos falar, essas técnicas de controle do crescimento de micro-organismo, não é uma coisa atual, né? Não é uma coisa totalmente atual, né? Algumas coisas já se eram realizado naquela época, mas não se tinha assim um baseamento científico por que aquilo causava uma inibição do crescimento de micro-organismos, né? Há 5.000 anos antes de Cristo não se sabia o que era uma bactéria, não se sabia o que era um micro-organismo, mas sabia que se colocar lá o alimento com bastante sal, ele melhorava a conservação. Né? Se eu deixava o alimento sem o sal, a conservação ele não ficava tão bem conservado, ele iria deteriorar muito mais rápido do que se colocasse sal. Tá? Então isso é o que eles pensavam, né? Vai estragar? Coloca sal. Mas por que está estragando? Eles não tinham baseamento científico ainda sobre o que estava causando aquela deterioração. Nós sabemos hoje que são micro-organismos que vão estar crescendo, tá? E acabando aí que deteriorando os nossos alimentos. Não só danificando os alimentos, mas alguns micro-organismos produzem compostos letais para o nosso organismo, tá? Produzem aí compostos letais, né? Por causa do metabolismo ali de uma bactéria, por exemplo, ela vai metabolizando, né? Vai metabolizando, e esses produtos metabolizados eles acabam sendo produtos letais para o nosso organismo. Então essas técnicas, né, para o controle de crescimento de micro-organismos foram essenciais também para a área dos alimentos, ok? E aí, pessoal, quando nós falamos aí em controle de crescimento de micro-organismo, nós temos uma definição aí que nós temos os agentes antimicrobianos. Então, o que seria um agente antimicrobiano? É toda substância, pessoal, em que ele mata ou previne o crescimento de um micro-organismo. Então, quando você tem um agente, né, você tem uma substância em que ela mata, e eu tenho uma outra substância que previne, né, ela estabiliza o crescimento, impede o crescimento, não mata, ele impede. Isso é um agente antimicrobiano, tá? E nós podemos ter dois tipos de agente antimicrobiano. As substâncias que matam, tá? Podem notar aqui, nós temos substâncias que matam, são
substâncias, né, são um agente antimicrobiano. A substância que mata nós chamamos de agente microbicida, tá? Então, quando eu tenho um agente microbicida no laboratório, é porque aquele agente está matando mesmo o micro-organismo. Ele não vai mais existir. Ele impede que aquele micro-organismo cresça, por quê? Porque ele mata o micro-organismo, tá? Isso é um tipo de agente antimicrobiano. Já por outro lado, existem substâncias que vai prevenir o crescimento do micro-organismo. Quando nós temos aí um agente, né, uma substância que previne ou que inibe apenas o crescimento, ele não mata, ele inibe, né, algum mecanismo de ação ali que impede o crescimento, tá? Que inibe o crescimento, aí nós chamamos de um agente microbiostático, tá? Então nós podemos ter uma substância que pode ser microbicida ou uma substância que pode ser microbiostático, tá? Quando nós temos aí um agente que é microbiostático, ele apenas vai inibir, ele não vai matar, ele vai inibir. E o outro agente, que vai ser microbicida, aí sim ele vai matar os micro-organismos. Quando nós temos aí um agente que vai ser contra, né, um vírus, nós chamamos de um antiviral. Nós temos os antiprotozoários também, né, medicamentos que são antiprotozoários. Nós temos aí os medicamentos antifúngicos, tá? Então nós temos aí esses tipos de definições também, esses conceitos também. Para bactérias também temos um agente aí que pode ser antibacteriano, tá? É diferente, professor, de um antimicrobiano, né? Antimicrobiano ele engloba tudo, né? Bactéria, vírus, um fungo unicelular, um protozoário, tá? Agora, para bactéria, antibacteriano. Para protozoário, um antiprotozoário. Para vírus, um antiviral. E para fungos, né, unicelulares, nesse caso, antifúngico, né? Eu falo de unicelular porque a gente está falando de microbiologia, tá? Mas eu posso falar de antifúngico para fungos que são pluricelulares também, tá? Mas aqui nós estamos tratando de microbiologia, nós vamos falar mais aí. Vamos estar lembrando mais de fungos unicelulares. Então nós temos esses conceitos também, tá? De agentes antimicrobianos, que podem ser substâncias que vão matar, agentes microbicidas, tá? Nós temos os agentes que vão inibir, os agentes microbiostáticos, tá? Entre todos esses agentes, nós podemos ter antibacteriano contra as bactérias, antiprotozoário, antiviral e os antifúngicos, ok? Aí, pessoal, aí, turma, nós temos alguns conceitos, tá? Muito importantes para a microbiologia. Não só para a microbiologia, mas para a biologia de forma geral. Alguns que a gente pode até estar aí se dando conceito, né, de forma errada, tá? Às vezes a gente pode estar alguns conceitos de forma errada, tá? Por exemplo, pessoal, nós temos o conceito de esterilização, né? Aquele material está esterilizado, tá? Quando nós falamos isso, ó, aquele material está esterilizado, aquele meio de cultura está esterilizado, aquele material ou aquele meio de cultura passou por um processo de esterilização, tá? Quer dizer que teve a remoção e destruição de todas as formas de vida microbiana, de todas as formas de vidas de micro-organismo, tá? Então, quando eu falo esterilização, foi esterilizado, é porque aquela técnica, aquele agente que eu usei, ele, além de remover, ele destruiu, tá, pessoal? Destruiu. Eu sei que destruiu todas as formas, tá? Seja uma bactéria na forma vegetativa ou na forma de esporos também, tá? Alguns micro-organismos nós podemos encontrar na forma de esporos, tá? Então, isso quer dizer que matou todas as formas de vida, independentemente de que forma que a gente pode encontrar. Matou. Quando nós temos um agente que causa esterilização, nós chamamos de agente esterilizante, tá? Nós temos um agente esterilizante, ok? Desinfecção, tá? Então, às vezes, pessoal, nós confundimos um pouco o conceito de esterilização com o conceito de desinfecção. Quando
quando eu falo aí a palavra desinfecção, ó, aquele ambiente foi aquela bancada passou por um processo de desinfecção. Quer dizer que aquela bancada teve a destruição, pessoal, teve a destruição de micro-organismos nocivos em uma superfície inerte, tá? Quando eu vou então tratar de uma superfície, quando eu vou tratar de um objeto, eu vou falar que aquele objeto passou por um processo de desinfecção, tá? Então eu fui limpar a bancada do laboratório, eu fiz uma desinfecção da bancada do laboratório. Aí eu fui limpar, eu limpei as pinças para usar no experimento, né? Eu fiz um processo de desinfecção das pinças, tá? Eu fiz um processo de desinfecção, ou seja, eu usei um agente lá, usei uma técnica que apenas retirou os micro-organismos que são nocíveis, tá? Que são nocíveis ali daquela superfície, daquele objeto. Lembre que processos de desinfecção ou agentes que vão fazer a desinfecção ou técnicas que vão fazer a desinfecção não destrói formas esporuladas, tá? Se eu quiser destruir formas esporuladas, eu vou ter que fazer um processo de esterilização. É claro, pessoal, tá? É claro que um objeto ele pode passar por um processo de desinfecção. Esse mesmo objeto pode passar por um processo de esterilização. Tá? Se eu colocar esse objeto numa autoclave, por exemplo, eu estou fazendo um processo desse objeto de esterilização. Agora, se eu pegar esse mesmo objeto e passar apenas um pano com álcool, tá? Eu estou fazendo o quê? Um processo de desinfecção, tá? Então, um processo de desinfecção. Então, esses conceitos não se podem tratar de formas iguais, tá? Se eu estiver removendo, destruindo todas as formas, beleza, daquele objeto, daquele ambiente, eu estou fazendo um processo de esterilização. Agora, se eu estou destruindo apenas alguns micro-organismos que são nocivos, tá? Eu estou fazendo o quê? Um processo de desinfecção. Aqueles agentes que causam desinfecção, nós chamamos de agentes desinfetantes, ok? Antisepsia, pessoal. Então, ó, desinfecção é o que? Destruição de micro-organismos nocivos em um ambiente, em uma superfície inerte, tá? Então, quando eu destruo aí micro-organismos nocivos em uma superfície inerte, um objeto, uma bancada, eu estou fazendo desinfecção. Agora, quando eu destruo micro-organismos nocivos em tecido vivo, tá? Por exemplo, eu pego lá, eu vou tomar uma injeção, né? Vou tomar uma vacina. E o que o enfermeiro faz, né? Ou vou tomar uma injeção na farmácia, o que o farmacêutico faz, né? Ele pega um álcool, né? Um algodão, coloca álcool 70 e ele passa ali na região onde vai receber a injeção, né? O que ele está fazendo ali? Uma técnica de antisepsia. Ele está destruindo os micro-organismos nocivos daquele tecido para que esses micro-organismos não entrem, não adentrem ao nosso organismo, tá? Então, falou em destruição de micro-organismos nocivos em um tecido vivo, antisepsia. Falou em destruição de micro-organismos nocivos em um ambiente inerte, em uma superfície inerte, melhor dizendo, desinfecção, ok? Processo de desinfecção. Outro conceito também, pessoal, tá? É o que nós chamamos de esterilização comercial, tá? Esterilização comercial. Então nós sabemos aí que, principalmente, né, quando nós se tratamos aí de alimentos enlatados, tá? Em alimentos enlatados, nós pensamos assim que aquele alimento enlatado tá totalmente esterilizado, tá? Totalmente livre de micro-organismos. Na verdade, pessoal, para que ocorra aí esse processo de esterilização, né, de remoção e destruição de todas as formas de vida, eu teria que usar uma temperatura muito alta nesses alimentos. E se eu usasse uma temperatura muito alta nesses alimentos para destruir esses micro-organismos de forma total, todas as formas, eu estaria deteriorando também o nosso alimento. Tá? Então, o que se faz aí? Nós faz um processo diferenciado, tá? Uma técnica diferenciada para a indústria de alimentos, tá? Então, nesse caso, se faz uma esterilização comercial. Então, se usa, tá? Técnicas que para destruir endósporo,
tá? De bactérias, por exemplo, que vai causar que vai causar, melhor dizendo, né? Vai causar a liberação de compostos letais, tá? Por exemplo, a bactéria Clostridium botulinum, ela produz, pessoal, no seu metabolismo ali, um produto muito, mas muito letal para o nosso organismo, tá? Causando uma doença muito séria no nosso organismo, podendo levar até a morte. Então, as indústrias de alimentos usam uma esterilização diferenciada, chamada de comercial, para a destruição dos endósporos dessa bactéria. Tá? Então, as indústrias conseguem destruir esses endósporos dessa bactéria e impossibilitando que ocorra ali uma produção desse componente letal que essa bactéria produz. Tá? O que você tem que fazer com esse alimento enlatado? Armazenar em condições que não propiciem o crescimento de micro-organismos que deteriorize esse alimento. Né? Então, geralmente, nós encontramos no supermercado, né, esses alimentos mantidos em temperaturas que são controladas. Né? Que temperatura controlada que é essa, professor? Geralmente os alimentos vão ficar a temperatura aí abaixo, né? Na temperatura, melhor dizendo, né? Esses alimentos vão ficar a temperatura ambiente, tá? Que temperatura que vai realizar o crescimento desses micro-organismos que vai deteriorar o alimento? Então são temperaturas acima de 45 graus. Tá? Então, se eu colocar o alimento ali, se eu guardar o alimento em uma temperatura acima de 45 graus, os micro-organismos podem ali crescer e causar, tá, a deterioração desse alimento. Outro conceito também, pessoal, é o conceito de sanitização. Tá? Então, quando tem um processo de sanitização, é o que? É a redução, tá, de micro-organismos em utensílios alimentares. Tá? E a redução até que nível, pessoal? A níveis seguros de saúde pública. Tá? Então, quando o restaurante, por exemplo, ele vai fazer a, a lavagem, né, a limpeza dos seus utensílios alimentares, eles estão fazendo o quê? Um processo de sanitização. É claro que eles não vão fazer um processo de esterilização, né? Imagina só ter que esterilizar todos os copos, esterilizar todos os talheres, né, todas as panelas. Tá? Isso não seria viável, né? O que se faz? Um processo de sanitização. O processo de sanitização é basicamente o quê? É eliminar, né, reduzir os micro-organismos em utensílios alimentares a níveis seguros de saúde pública. Pode ficar ali algum tipo de micro-organismo? Pode ficar ali uma quantidade de micro-organismo? Tá, até pode, mas essa quantidade ela é insuficiente para causar qualquer tipo de infecção. São níveis seguros para a saúde pública, tá? São alguns conceitos, tá, pessoal, válidos aí para a área da microbiologia. Existem algumas condições, pessoal, que vai influenciar a atividade antimicrobiana, que vai influenciar se vai ou não ter um crescimento do vai ter um crescimento aí dos micro-organismos. Um deles, é claro, é o tamanho da população microbiana, né? O tamanho da população desses micro-organismos. Se for muito grande, mais agente eu vou ter que utilizar, maior é o tempo de contato que eu vou ter que desenvolver ali do meu agente, seja físico ou químico, com esses micro-organismos. A intensidade, né, ou a concentração do agente também, ele influencia. Né? Se eu usar muito, ele vai ter uma atividade maior. Se eu usar menos, ele vai ter uma atividade menor. É claro que isso está relacionado ao quê? Ao tamanho da população de micro-organismo. Tá? O tempo de exposição também é uma coisa muito, é uma condição muito forte aí para influenciar ou não a atividade de uma atividade antimicrobiana, tá? Então, quanto mais tempo, mais forte é essa atividade. Quanto menos, né, menor é a força aí dessa atividade. Temperatura também, então temperatura ela é uma das principais formas, pessoal, principais formas de ter o controle de micro-organismo, do controle de crescimento de micro-organismo, tá? Então, os laboratórios de microbiologia, eles têm que ter uma autoclave. E a autoclave utiliza o quê? A questão da temperatura, o calor úmido, tá? Então, ela influencia sim, tá?
ela pode auxiliar destruindo o micro-organismo, mas ao mesmo tempo ela pode auxiliar no crescimento de um micro-organismo, né? Como eu falei para vocês, dependendo das condições que eu colocar um alimento enlatado, dependendo das condições de temperatura, eu tenho um crescimento de micro-organismo, tá? Natureza do material contaminado, né? Isso também influencia, né? Da onde que veio esse material? É um material contaminado proveniente de um hospital? É um material contaminado proveniente de um experimento, né? Isso vai estar relacionado também, influenciando a atividade de um agente antimicrobiano, né? Teremos que usar um agente mais potente, teremos que usar uma metodologia mais eficiente, tá? Isso também vai estar relacionado. Características dos micro-organismos, tá? Isso se encaixa perfeitamente aí nos endósporos, né? Será que aquele micro-organismo eu posso ter ele na forma de endósporo? Será que naquele material contaminado eu posso ter alguns micro-organismos que podem, e algumas bactérias que podem estar na forma de endósporo, né? Então essas características do micro-organismo também vai influenciar a atividade antimicrobiana, tá? A atividade ali, a influência de um agente químico ou físico, tá? Tudo isso, pessoal, vai ser de grande importância, tá? Para avaliarmos que tipo de agente nós vamos usar, se é agente ou químico, se é agente físico ou químico, ou entre os agentes químicos, né, quais deles, entre os agentes físicos, quais deles, tá? Então são condições aí que nós temos que colocar em prática, né, para nós podermos ter um controle de crescimento de micro-organismo, tá? Que é muito importante na área da microbiologia. E quando nós falamos, pessoal, então em agentes químicos e agentes físicos, tá? Nós vamos ver nessas aulas depois, tá? Em que esses agentes eles estarão tendo como alvos, né, claro, as características das células, tá? Nós teremos essas características. Então, podem ser os alvos? Pode ser a parede celular, né? Então, o agente físico, o agente químico, ele pode estar causando alteração na parede celular, aquela estrutura que está acima da membrana plasmática. Tá? Então as bactérias têm, os fungos têm parede celular. Então pode ser que o meu agente físico ou o meu agente químico ele vai causar algum dano à parede celular. Eles podem causar também danos às proteínas, né, e aos ácidos nucleicos. Tá? Então eu posso usar um agente que pode causar dano nas proteínas e olha só, se causa dano na proteína, provavelmente vai desativar essa proteína. Né? Se eu estiver falando de uma enzima, por exemplo, e esse agente pode causar dano à proteína, e a enzima é um tipo de proteína, pode ser que essas enzimas sejam danificadas também, inibindo todo o metabolismo desse micro-organismo. Tá? Ácido nucleico também, se teve alteração no ácido nucleico, né? se esse agente teve alvo no ácido nucleico, imagina, danifica toda a célula de forma geral. Né? Por quê? Porque toda a informação está nos ácidos nucleicos, está no DNA, está no RNA para fazer novas proteínas. Né? Então, se eu tiver danos nessas macromoléculas, nesses componentes químicos da célula, isso vai intervir muito no crescimento. A alteração na permeabilidade da membrana plasmática, então isso altera muito, né? Então essa estrutura, a membrana plasmática que está abaixo ali da parede celular, ela pode ser alterada por agentes físicos, podem ser alterada por agentes químicos, né? Então, se alterou a membrana, né, ficou mais permeável, a célula vai ter um extravasamento do seu conteúdo, né? Todo o seu conteúdo vai extravasar para fora da célula, caso ocorra aí uma alteração na permeabilidade da membrana celular. Então, isso da membrana plasmática, melhor dizendo, tá? Então isso vai ocasionar uma alteração celular muito drástica, tá? Muito drástica mesmo. Turma, de introdução, tá? De controle de crescimento de micro-organismos seria isso, tá? Então nós temos basicamente aí eu fiz uma introdução aí do que seria, né, de forma geral esse controle, né? Para que seria esse controle de crescimento de micro-organismo, né? Os dois grupos, né? Agentes físicos e químicos. E aí nas próximas duas aulas nós vamos trabalhar sobre esses agentes.
agentes físicos e agentes químicos. Quem são, o que causa, que forma que eu vou utilizar, tá? Isso vai ser de extrema importância, pois serão técnicas que vocês podem colocar em prática no laboratório na escola, no laboratório na universidade, que às vezes a gente está trabalhando também, tá? Então são técnicas aí que você pode colocar também no seu cotidiano, no seu dia a dia também, né? Formas de limpeza de um ambiente, né, de uma cozinha, forma de uma limpeza na lavagem do alimento, tá? Dos recipientes, né, de pote, de prato. Então são técnicas que nós podemos colocar até mesmo no dia a dia. Claro, isso vai depender dos agentes que nós temos disponíveis, né? É diferente, nós temos agentes químicos em um laboratório em questão de uma residência, tá? Então, isso é a nossa aula, tá bem? Até a próxima e obrigado.